Olá, hoje eu estou apresentando o trabalho que eu, Júlia e o Gustavo realizamos para a disciplina de trabalho multidisciplinar da UFJF. E o nosso tema de estudo foi a modelagem de contaminação de poluentes na água, no nosso caso, poluente sendo petróleo. Um pouco sobre o que a gente vai falar hoje é uma introdução e a nossa motivação pela escolha desse tema, a fundamentação teórica, né? Vamos falar sobre o que é a advecção, o que é a difusão e a combinação desses dois fenômenos. O experimento prático que a gente realizou, o experimento computacional, os resultados e algumas conclusões que a gente tirou. Bom, esse é um trabalho que ele vai estar, que a gente estudou a advecção e a difusão de fluidos. E a gente foi motivado pela poluição crescente dos rios e mares. E nesse trabalho, nosso objeto de estudo são os poluentes fluidos, né? O petróleo, os óleos despejados em meio aquático. E a nossa principal motivação foi um acidente que ocorreu em 2019, onde a gente teve 5.000 toneladas aproximadamente de petróleo cru que chegaram nas praias do Nordeste em agosto de 2019. E também o crescente descaso das indústrias com relação aos resíduos que elas trazem, né, que são descartados de maneira incorreta, e isso causa um impacto muito grande no meio ambiente, na vida marinha, e desequilibra toda a nossa fauna e flora aquática. E também um outro poluente que eu gostaria de falar é o óleo automotivo, que é aquele óleo que a gente coloca no carro, né, para lubrificar o motor. E foi ele que a gente usou para fazer o experimento. Como o petróleo cru é algo bem inviável da gente encontrar e usar para um experimento desses, a gente substituiu pelo óleo automotivo queimado. E de acordo com um artigo na eCycle, 1 litro desse óleo lubrificante de carro pode contaminar cerca de 1 milhão de litros de água. Então, assim, né, um pouquinho desse óleo causa um estrago muito grande. Se ele for ingerido ou inalado também, ele pode trazer grandes riscos à saúde. Se ele for descartado em matas, florestas, também pode causar incêndio, ele é bem inflamável. E se ele for descartado no solo, ele pode alterar algumas propriedades físico-químicas do solo, né? E contaminar também a vegetação ou a plantação que tiver nesse solo. Aqui a gente tem a visão de uma água contaminada pelo óleo. Você vê que ele tem como se fosse uma película translúcida, né? Meio arco-íris. E foi algo que eu, pingando poucas gotas de óleo na água também consegui perceber. Faz como se fosse uma película por cima da água. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica. O primeiro fenômeno que eu vou falar sobre é da difusão. O fenômeno da difusão ele é o transporte da matéria de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado, devido ao movimento individual aleatório de cada molécula. Então, você tem uma alta concentração em uma área menor, que vai se espalhando para uma área maior e vai ficando menos concentrado. A equação que define o fenômeno da difusão é dada por a derivada parcial de U, que é a concentração no tempo, é igual ao divergente do coeficiente de difusão vezes o divergente da concentração do poluente. Bom, o segundo fenômeno que a gente tem é o fenômeno da advecção. O fenômeno da advecção é o transporte da matéria devido a uma imposição de um campo de velocidade, que é do meio. Ou seja, quando você vê uma folha que cai no rio e ela é levada, ela é levada pela advecção, que é a corrente do rio, ou seja, o campo que está no meio, que no caso é a água do rio, que está levando essa folha. A equação que descreve o fenômeno da advecção é a derivada parcial da concentração no tempo é igual a menos o campo de velocidade do meio vezes o divergente da concentração. Bom, e juntando essas duas equações, a gente tem que a variação da concentração no tempo vai ser igual a difusão desse poluente, mais a advecção e mais uma função F, que é a taxa de produção das partículas, que no nosso experimento a gente colocou o poluente sendo, o óleo sendo pingado, não só uma mancha de óleo se movendo, mas vários pingos discretos no tempo. Bom, para fazer o experimento prático, a gente usou uma caixa para armazenar o líquido, e a gente também pintou o fundo dessa caixa para facilitar um pouco a visualização. A gente fez 2 furos nas extremidades, né,
das extremidades mais distantes da caixa. Isso para a gente conseguir fazer um fluxo de água. E num desses furos a gente acoplou uma mangueira que vai ser a entrada de água, e no outro a gente deixou livre para ser a nossa saída de água. O óleo automotivo, né, que eu falei anteriormente, que vai ser o nosso poluente, e a gente escolheu ele também porque ele fica mais, como ele é bem escuro, ele fica mais fácil de ver. Um equipo que é o que a gente vai usar para pingar esse óleo no nosso meio, para fazer essa produção de partículas ser diferente do nulo. E um balde que eu acho importante deixar, colocar esse ponto aqui, que esse balde, conforme eu disse antes, o óleo automotivo é um poluente que, se ele não for descartado corretamente, ele pode trazer muitos danos ao meio ambiente, à saúde. Então, a gente colocou esse balde para coletar a água contaminada que vai cair a partir do furo de saída de água. Bom, a gente também usou uma escada para manter o equipo na parte mais alta, né, para a gente conseguir ter essa diferença de potencial e fazer ele pingar. E a gente fez o experimento uma vez e a gente viu que a interferência do vento foi muito forte. Então, para mitigar isso, a gente colocou alguns papelões em volta da caixa, né, do nosso meio, e também um lençol para tampar o vento da melhor forma que a gente conseguiu. Bom, e aqui a gente tem o vídeo do nosso experimento prático, né? Você pode ver que o, o óleo está sendo pingado consecutivas vezes, não é então a produção de partículas não é nula. E aí da mangueira que está saindo água, que empurra o poluente para baixo, e também é possível ver que ele está se difundindo. Bom, e agora eu vou passar para o Gustavo comentar um pouco sobre o experimento computacional. Bom, agora eu vou falar sobre a parte do experimento computacional do trabalho. Primeiramente, a gente utilizou a linguagem C++ para fazer a implementação da resolução, né, das equações numéricas, e também utilizamos a linguagem Python para fazer a geração dos gráficos, né, dos resultados. Primeiramente, então, a gente tem que fazer o cálculo do campo vetorial da pressão da nossa região. Então, para isso, a gente definiu esse modelo aqui da pressão, onde a gente tem aqui uma equação de difusão, né, onde a gente tem o nosso Z aqui, que é basicamente uma constante, que simboliza o produto das constantes, né, do líquido, no caso da água. E também temos aqui o nosso P, que é a nossa pressão, né, que a gente quer achar. A gente também tem aqui as nossas condições de contorno, onde a gente tem uma condição de contorno aqui de Neumann homogênea em toda a região, retirando aqui essa região superior e inferior, onde eu tenho aqui a minha região de entrada de água, né, e a região de saída de água. Na região de entrada de água, a gente tem aqui o Neumann não homogêneo, onde a gente tem aqui o nosso fluxo J, e na região de saída de água, a gente tem o nosso fluxo de menos J, né, que é onde vai estar saindo a água. Bom, para resolver esse modelo, a gente utilizou como método numérico diferença centrada, né, onde a gente considerou que Z é constante. A gente considerou também um tamanho de passo em x e y iguais. E para resolver então essa equação de Poisson da pressão, a gente utilizou aqui a diferença centrada, né, aproximamos o valor. E para discretizar também as condições de contorno, a gente também utilizou diferença centrada aqui, que é as condições de Neumann homogênea, onde a gente vai ter aqui essa relação de igualdade. E para as outras duas equações de contorno, onde a gente tem aqui, primeiramente, a região de entrada de água, a gente discretizou também utilizando diferença centrada, mas aparece já esse termo aqui, né, de 2HJ sobre Z, por conta do nosso fluxo aqui, né, que não é igual a zero. E na nossa região de saída de água aparece esse mesmo termo, só que negativo, porque a gente tem um fluxo negativo aqui de água. A gente utilizou o método de Gauss-Seidel para fazer a resolução desse modelo discretizado. E, bom, tendo agora o resultado do nosso campo vetorial da pressão, a gente consegue calcular a nossa velocidade. Bom, isso é feito basicamente utilizando a seguinte equação aqui, onde a gente tem que a nossa velocidade é igual a menos e vezes o gradiente de P. Então, o P a gente já calculou, né, que é o nosso campo vetorial de pressão. Agora a gente vai encontrar o nosso campo vetorial de velocidade a partir da pressão. Basicamente, aqui a gente definiu também duas condições de contorno só, onde a gente tem aqui que a nossa velocidade x é igual a zero
tanto aqui em ômega A quanto em ômega C, né? A gente tem que x aqui, então é a vertical, tá certo? Então, a velocidade vertical vai ser igual a zero nessa região superior e inferior. E a nossa VY, né, que é a nossa velocidade horizontal, vai ser igual a zero aqui na região da esquerda e na região da direita, ok? Calculando, então, finalmente a nossa velocidade, a gente consegue finalmente ir para o nosso modelo de advecção e difusão, que é o que a gente realmente quer encontrar. A gente então tem aqui para o nosso modelo de advecção e difusão, a gente vai ter a seguinte equação, onde a gente tem que a derivada da nossa concentração, né, no caso U é a concentração, sobre o tempo em relação ao tempo, é igual ao gradiente aqui, né, da difusão, vezes o gradiente da concentração, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso termo difusivo da equação, menos, a gente tem o nosso termo aqui advectivo, né? Que é a velocidade, né? Do meio, vezes aqui o gradiente da concentração, mais F, que é a nossa taxa de fração de partículas, que no caso não é nula. É o quanto ali está sendo gotejado de poluente ao longo do tempo. Basicamente, como constante de contorno, a gente tem, primeiramente, uma constante de contorno de Robin, onde a gente apresenta aqui todo o termo difusivo quanto advectivo, igual a zero. A gente também tem um Neumann homogêneo, tá certo? Na região de saída. O Robin está sendo aplicado em toda a região, menos a região de saída. E também a gente tem uma condição inicial aqui, onde a concentração de poluente é igual a zero no tempo inicial do meu modelo. Como método numérico, né, para fazer a resolução do modelo, então, a gente considerou o coeficiente de difusão D como constante e também consideramos o passo aqui, tanto em x quanto em y, iguais. O termo difusivo, então, a gente aproximou da seguinte forma, onde como D é constante, a gente pode retirar ele de dentro aqui do nosso gradiente e simplesmente fazer D vezes a derivada segunda aqui da nossa concentração 1. E então, finalmente, essa derivada a gente vai estar aproximando aqui com diferença centrada, a gente vai ter esse termo final aqui aproximando o nosso termo difusivo. A discretização da derivada em relação ao tempo foi feita utilizando diferença progressiva, tá certo? E aqui a gente tem o nosso HT, que é o nosso passo aqui no tempo. A discretização da nossa parte, do nosso termo advectivo, a gente vai estar utilizando o método de upwind. E basicamente a gente tem aqui que quando a velocidade for positiva, a gente vai estar utilizando uma diferença regressiva, e quando a nossa velocidade for negativa, a gente vai utilizar uma diferença progressiva. Isso acontece tanto para a velocidade em x quanto para a velocidade em y, tá certo? E, bom, basicamente a gente consegue reescrever a nossa equação de advecção e difusão utilizando as aproximações que eu mostrei anteriormente. Então, a gente vai ter essa equação aqui, final, onde vai aparecer o nosso φ e x e φ y, que são basicamente responsáveis por fazer o termo advectivo, né, do nosso modelo. Então, vai aparecer que o nosso R é advectivo em x e o nosso R é advectivo em y, que basicamente são a componente de velocidade vezes a razão aqui do passo de tempo sobre o passo no espaço. Eu tenho aqui as condições, né, caso a velocidade seja positiva ou negativa, para fazer diferenciação quando eu aplico diferença progressiva e quando eu aplico diferença regressiva. A gente também tem o nosso R difusivo, multiplicando o termo difusivo aqui da equação, onde o R difusivo, então, vai ser igual ao coeficiente de difusão vezes, novamente, a razão entre o passo de tempo sobre o passo de espaço ao quadrado. O quadrado aqui do passo de espaço aparece porque a gente tem a nossa derivada segunda no termo difusivo. Bom, finalmente, então, para finalizar a aproximação do nosso modelo de advecção e difusão, a gente faz o acréscimo aqui do nosso F, né, que é a taxa de produção de partículas, onde a gente vai definir da seguinte forma o F. A gente tem que a gente vai aplicar uma gota de poluente de amplitude A dentro de uma região de raio R ao redor do ponto x0 e y0 a cada lambda instante de tempo. Ou seja, o nosso lambda aqui é o nosso período entre cada gota de poluente, né? Então, a cada lambda instante de tempo, a gente vai estar aplicando a gota de poluente. O nosso R aqui é o nosso raio, e a gente tem o x0 e y0 como ponto onde você vai estar aplicando esse poluente. Então, vai estar basicamente, o poluente vai estar sendo aplicado ali com uma amplitude de A dentro desse raio em volta do ponto x0 e y0. É basicamente isso que essa função f aqui quer dizer. Bom, como resultado agora. Primeiramente, os parâmetros que a gente utilizou para fazer a resolução do modelo da pressão, né? A gente utilizou Z igual a 1, um fluxo de 40. O nosso conjunto aqui no tempo foi de 0 a 11, né? 11 segundos.
A gente também utilizou nossa região de entrada de água no centro ali da região, né? E a nossa região de saída também ali no centro da nossa região, onde a região de entrada vai estar na parte de cima do modelo, região, e a região de saída, de vazão, né, de água, vai estar na parte inferior ali da nossa região. A gente também utilizou um passo aqui no espaço de 10 a menos 1 e um passo no tempo de 10 a menos 2. Então, bom, esse aqui foi o nosso resultado que a gente obteve para o campo vetorial da pressão, onde foram necessárias 100 mil iterações do Gauss-Seidel para convergir. A gente tem, então, aqui, e a gente pode observar que a pressão varia mais, tanto próximo aqui da nossa região de entrada, né, que é na parte superior aqui, quanto da nossa região de saída aqui de água, que é a nossa parte inferior. Bom, uma vez que a gente já obteve o resultado do campo vetorial de pressão, a gente consegue obter o resultado do campo vetorial da velocidade, né, a partir da equação que eu já mostrei. A gente tem aqui, então, o resultado do Vx, né, que é a nossa componente x da velocidade, onde o Vx aqui é a nossa velocidade vertical, tá certo? A gente consegue observar que o Vx é maior perto aqui da região de entrada e perto da região de saída de água. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai basicamente despejar o poluente aqui perto da região de entrada, né, aqui em cima, e no início, então, a nossa gota de poluente vai ter uma velocidade elevada, vai estar rápida. À medida que ela for se aproximando do centro aqui da região, ela vai ficando mais devagar, e à medida que ela for aproximando novamente da região de saída de água, ela vai acelerando de novo, tá certo? Aqui, então, a gente tem o nosso VY, né? Então, a nossa componente Y da velocidade, nossa velocidade horizontal. E a gente consegue observar que próximo aqui da região de entrada, a tendência da água é ser repelida, tá certo? E próximo da região de saída, a tendência da água é de ser atraída aqui pela região, né? O que faz sentido. Finalmente, finalizado o experimento ali da pressão e da velocidade, a gente pode ir para o experimento principal, né, que é o da advecção e difusão. A gente então tem como parâmetro um coeficiente de difusão de 10 a menos 3, que é um coeficiente muito pequeno, que a gente escolheu ele por conta que a gente percebeu que o termo difusivo não estava tendo muito impacto no resultado do experimento. O termo advectivo é o que possui maior impacto no resultado. Então a gente colocou aqui um coeficiente difusivo muito pequeno, mas a gente optou por não remover completamente a difusão do modelo. A gente também tem aqui a nossa amplitude A de 0,4, o nosso raio de 1, o nosso ponto de origem aqui do poluente, né, onde a gente vai estar despejando o poluente, é basicamente em x igual a 1 e y igual a 20,5, ou seja, é no centro aqui da região, mais próximo da região de entrada de água. O nosso lambda, que é o nosso período de despejo de poluente, é de 2,65, ou seja, a cada 2,65 instantes de tempo vai estar tendo o gotejamento de poluente. E a gente utilizou o mesmo passo de espaço e de tempo. Bom, aqui a gente tem, então, o nosso experimento computacional, né? E ao lado a gente tem o nosso experimento físico. A gente consegue observar que os dois se assemelham muito no resultado, né? A gente consegue observar que no início, então, o nosso poluente começa se movendo muito rápido, né? Que está próximo aqui da região de entrada de água. À medida que ele vai se aproximando do centro aqui da região, ele começa a se mover mais devagar. E à medida que ele volta a se aproximar da região aqui de saída de água, ele volta a ficar mais rápido e começa a ser absorvido pela nossa vazão aqui, né? Região de saída de água. E a mesma coisa acontece aqui, né? No experimento físico. A gente consegue observar também que o formato que o poluente assume ao longo aqui do movimento que ele vai fazendo também é bem similar ao do experimento computacional. Então, a gente ficou bem satisfeito com o resultado. Bom, como conclusão, então, como eu falei, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, né? Porque tanto o experimento computacional quanto o físico se assemelharam muito um ao outro. Neste estudo, a gente também pôde aprender mais sobre os fenômenos de advecção e difusão e de como resolvê-los de forma numérica. E a gente também aprendeu alguns conceitos de dinâmica de fluidos, como o uso da equação de Poisson para o cálculo da matriz de velocidade. No experimento físico, a maior dificuldade que a gente teve foi a interferência do vento nas tentativas, né, de fazer o experimento. Mas essa dificuldade foi possível de contornar, né, utilizando algumas barreiras feitas com caixas de papelão e lençol para barrar um pouco o vento. Também teve dificuldade com a fixação da ponta do equipo e também com o reflexo do céu ali na água, que dificultou um pouquinho a visualização do resultado do experimento físico.
No experimento computacional, as maiores dificuldades foram a elaboração das condições de contorno do problema, a implementação do método numérico para resolver a equação de diversão de fusão, o cálculo da matriz de velocidade e de pressão, né, do fluido, e também a gente teve alguns problemas no código, né, quando a gente atribuía valores muito baixos para o termo difusivo, né, para o coeficiente de fusão. Mas todos esses problemas que eu listei aqui, a gente conseguiu contornar e conseguimos finalizar o trabalho. A gente só listou aqui mesmo quais foram as maiores dificuldades, mas todas elas foram contornadas. Bom, como trabalhos futuros, então, a gente tem a implementação da influência do vento e interferências externas no modelo computacional. Também temos a inclusão de turbulências no problema e também dinâmica entre muitos poluentes, ou seja, você ter mais de um tipo de poluente no mesmo experimento. Também pensamos a inclusão de múltiplas entradas e saídas de fluxo, né? E também a consideração de um coeficiente de fusão não constante, ou seja, quanto mais contaminada a água vai ficando, mais lenta vai ficando ali a difusão desse poluente. A gente observou que o poluente tinha um comportamento desse tipo, né, com coeficiente de fusão não constante, quando a gente gotejava o poluente em um meio parado, em um meio que não tinha a presença do termo advectivo. Então poderia ser também uma contribuição bacana aqui para o trabalho. Bom, como referências, então, a gente tem o material da disciplina de soluções numéricas de equações diferenciais. Também temos o trabalho antigo da Evelyn e do Gustavo, né, dessa disciplina, e também o trabalho do Johnny e do João Vitor, dessa mesma disciplina. Também utilizamos 2 artigos que foram importantes para a gente entender um pouquinho o impacto do despejo de óleo, né, no meio ambiente. Bom, e com isso a gente finaliza o trabalho. Obrigado pela atenção e até a próxima.